O corte que você vai ver agora é do nosso bate-papo no AssombraCast, um podcast que traz histórias de assombrações que nós apresentamos junto com o Fábio Malagueta lá no canal Você é Show. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você ver essa entrevista completa. Tá, tanto aqui no Brasil quanto lá fora do país, na Europa, nos Estados Unidos, acontece no mundo todo, não é só... Agora, digo para você, nós tivemos aqui no Brasil 3 grandes ocorrências com participação militar. Participação militar. A primeira foi em 1977, no estado do Pará, de onde eu sou natural, né? Não estou puxando minha ossada para lá não, mas aconteceu em Colares, isso, 77, conhecida como Operação Prato ou o fenômeno chupa-chupa. Por que chupa-chupa? Porque as pessoas estavam sendo atacadas por uma luz oriunda de um disco voador, de um objeto, né? E nós achamos que essa não era um ataque, na verdade era extração de material genético. Portanto, é que as pessoas ficavam anêmicas, algumas chegaram à falência, morreram, tá? Outras até hoje estão ainda meio desabilitadas. Foi um negócio bem sério. E a aeronáutica foi quem investigou isso por 4 meses. Sim. Tem registros, tem filmes, e digo mais, quando terminou essa operação, os americanos que cederam, inclusive, máquinas fotográficas avançadas, porque nós não tínhamos na época, tá? Estavam vivendo um regime de exceção, onde não se falava do assunto. Quem lhe mandava eram os Estados Unidos. E quando houve o contato com o coronel Urangi Holanda, aí ele disse, não, agora termina a operação e passar para os americanos levaram o que tinham que levar e nós ficamos assim com o dedo na língua. Quando você falou sobre a questão da Operação Prato, o coronel Holanda, se eu não me engano foi ele revelou algumas outras coisas mais na década de 1990, se eu não me engano foi em 90, e se eu não estiver enganado, logo depois dessa revelação ele morre em circunstâncias misteriosas. Deixa eu falar para você. Eu tive com o Jevaé foi Jevaé e o Marco Petit. Eles entrevistaram, primeiro de tudo, o coronel chamou o Jevaé e disse, olha, quando eu tive uma reunião contigo, lá atrás, eu pedi para não revelar o meu assunto ao público, e você realmente honrou isso. Mas o coronel não vai ficar pro resto da vida aqui. Então agora chegou o momento em que eu preciso falar para o mundo o que aconteceu. Então foram 2 horas de entrevista que ele deu e relatou todos os detalhes do que aconteceu, inclusive com ele em casa, onde ele recebeu a visita de 2 seres, tá? Um deles pegou ele por trás assim, segurou ele ficou assim, epa cara, o que é isso, né? E introduziram nele um chip no braço dele. Ele fala, inclusive ele mostra no braço dele, se você aperta aqui, está lá um quadradinho, mas você faz um raio-x e não aparece no raio-x. Enfim, aí ele deu essa revelação completa porque ele sabia que ele iria se suicidar. Na verdade, ele já tinha tentado suicídio antes. Ele, como militar, ele sabia como fazer o negócio. Agora, o que é estranho, 2 meses depois, dada essa entrevista, não tinha ido ao ar ainda na TV Globo, tá? No Fantástico, não tinha ido ao ar ainda. Ele vai... Isso, para mim, é muito suspeito. Mas o Jevaé, na época, não, Alexandre, ele sabia como fazer a coisa. Ele estava com um problema de depressão sério, grave, tá? Ele fez sabendo do que estava fazendo, entendeu? Não foi uma coisa assim de amador, não. Ele, como militar, né, ele sabe como fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu cá com meus botões, eu tenho assim minha dúvida, sabe? Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Eu, particularmente. Muito embora o Jevaé, que conviveu com o coronel, conheceu ele de perto, o próprio Marco Petit, conversei com o Marco Petit também, que teve aqui no nosso congresso recentemente, perguntei mais uma vez, então, Lauzídio, ele realmente estava doente, mentalmente doente, estava com muitos problemas sérios, financeiros, e queria ir embora daqui, queria largar isso tudo aqui, e achou dessa maneira. Então, 2 grandes ufólogos que estiveram com ele, tá?
relataram que de fato ele estava com problemas sérios financeiros, de depressão, e resolveu fazer isso. Se você gostou desse corte, não se esquece de clicar no link aqui abaixo para que você possa assistir ao podcast completo, cheio de histórias de assombrações. Eu te vejo por lá.